Hoje a ideia é dar um verdadeiro nó na nossa cabeça. Vamos falar sobre a possibilidade da vida ser um retrocesso. E se isso fosse possível, seria bom? É uma questão e tanto para se pensar. Queria muito saber o que acham, então comenta aqui, vamos trocar essa ideia que vai ser bem legal. A pergunta que vai guiar a gente é essa aqui. Por que a gente lembraria do futuro? Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Pensa só, e se a regra mais fundamental da nossa existência fosse invertida? Não a gravidade, não as leis da física que a gente aprende na escola, mas algo muito mais pessoal, a memória. E se de repente ela não olhasse mais para trás, mas sim para frente? Essa é a seta do tempo que todo mundo conhece, né? É o ritmo do universo. O café esfria na xícara, as coisas quebram com o tempo, a gente envelhece, nós lembramos dos aniversários que já passaram e planejamos as próximas férias. É uma via de mão única, e é assim que os nossos cérebros foram programados para funcionar. E se a gente pudesse, de alguma forma, virar o sentido dessa via de mão única? E se a causa viesse sempre depois do efeito? O que aconteceria não só com o mundo lá fora, mas com o nosso universo particular, aqui dentro da mente? Exatamente. A questão aqui não é só ver um copo quebrado se juntar sozinho e pular de volta para a mesa. A verdadeira reviravolta, o que realmente desafia qualquer lógica, é o que aconteceria dentro da nossa consciência. Não existiriam mais memórias do que aconteceu. Existiriam memórias do que ainda vai acontecer. Para a gente entender por que alguém lembraria do futuro, primeiro a gente precisa entender por que lembramos do passado. E a resposta, acredite se quiser, não está na psicologia, mas numa das leis mais fundamentais de todo o universo. Essa é a famosa entropia. Ela é basicamente a regra que diz que as coisas se desgastam, se espalham, se bagunçam. É por isso que um quarto não se arruma sozinho do nada e o gelo sempre derrete num copo d'água, e não o contrário. O universo, por natureza, prefere a bagunça. Então, o ponto crucial é este. Nosso universo segue a seta do tempo da ordem para a desordem, de um ovo intacto para um ovo mexido. Mas no universo hipotético reverso, a seta apontaria na direção oposta. O ovo mexido se transformaria num ovo intacto. O caos viraria a ordem. Agora, o mais interessante aqui é como isso simplifica tudo. Pensa num baralho. Só existe uma sequência perfeita, de ás a rei de todos os naipes. Mas as combinações de cartas embaralhadas são praticamente infinitas. Por pura probabilidade, é muito mais fácil o baralho ficar bagunçado do que arrumado. A entropia é só a matemática do que é mais provável. E é aqui que tudo se conecta. A memória é o registro do universo seguindo seu caminho mais provável. O cérebro anota: o ovo estava inteiro, agora está quebrado. É um registro da passagem da ordem para a desordem. A memória é literalmente o rastro que a entropia deixa para trás. E olha, se essa exploração já está expandindo a mente por aí, seria muito bacana se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Assim, a gente pode continuar nessas jornadas juntos, desvendando os mistérios do universo. Agora que a gente já entendeu a física, vamos para a parte que realmente dá um nó na cabeça. O paradoxo que surge quando a memória e o tempo se invertem. E essa, acredite, não é uma ideia nova. Muito antes dos físicos teorizarem sobre isso, Lewis Carroll já brincava com a ideia em Alice através do espelho. A Rainha Branca se lembra do futuro. Ela grita de dor antes de espetar o dedo e quando finalmente acontece, ela fica tranquila. Para ela, o evento já é uma memória antiga. E aqui está a pergunta de $1 milhão. Se a mente já registrou um evento futuro, existe o poder de evitá-lo? Isso nos leva direto para um paradoxo gigantesco sobre o livre-arbítrio. Vamos analisar isso com calma, passo a passo. Imagine que alguém tem uma memória vívida, real, de uma batida de carro. Para se proteger, essa pessoa decide ficar em casa. O acidente nunca acontece. Mas, se ele não aconteceu, como a memória dele pode existir? A própria existência da memória se torna uma impossibilidade lógica, é um beco sem saída. A conclusão disso é arrepiante. Se lembrar do futuro fosse possível, isso não nos daria liberdade, nos tiraria. A gente seria apenas espectador passivo, com o roteiro inteiro já memorizado, assistindo a nossa própria vida de trás para frente, do fim para o começo, sem poder mudar uma vírgula sequer. Isso nos força a questionar a própria natureza do tempo. Será que ele realmente passa? Ou a nossa percepção dele é que é limitada? Vamos para uma visão da física moderna que é ainda mais estranha. Ok, agora prepara a mente. Einstein sugeriu que a nossa sensação de um agora que flui, que se move, é só uma construção da nossa consciência.
Para a física, essa distinção não é tão clara assim. Pensa no tempo não como um rio, mas como um pão de forma gigante, onde cada fatia é um momento. O nascimento de uma pessoa, esse exato segundo e o último dia de vida dela. Tudo isso já existe, são só fatias diferentes do mesmo pão. As coisas não acontecem, elas simplesmente são. As implicações disso são enormes. Se essa teoria estiver certa, o futuro já está escrito. A única razão pela qual não o vemos é uma limitação biológica. Seria como tentar ver uma cor que o olho humano não consegue captar. O futuro está lá, mas a gente é cego para ele. E talvez essa cegueira seja uma bênção. Se a gente soubesse de todas as nossas falhas, perdas e do dia exato do nosso fim, teremos força para levantar da cama? A incerteza, por mais que assuste, é o que dá espaço para a esperança, para a surpresa, para o próprio ato de viver. E essa comparação resume perfeitamente o dilema. Viver como a gente vive é assustador, porque não sabemos o que vem a seguir. Mas a alternativa, viver de trás para frente, sabendo de cada passo, seria aterrorizante, porque cada momento seria apenas o cumprimento de um destino que não dá para mudar. E agora, para a gente fechar, uma pergunta final. Se essa porta para o futuro se abrisse só uma vez, para uma única memória, o que teria mais valor? A certeza material ou a confirmação de um estado emocional? O que realmente importa saber? Eu adoraria saber a escolha. Deixa aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. E se ainda não for inscrito, se inscreve e lembra de marcar o sininho para não perder as nossas próximas explorações. A gente se vê no futuro. Ou será que já nos vimos no passado? Até a próxima!